Eu não estou aqui para apresentar para você a imagem de um super-herói. Eu estou aqui para apresentar a imagem de um pecador frágil como você, que quer ir para o céu. E é esse Rodrigo que admite para você os seus problemas emocionais, que quando estuda a escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, e sabe o que vai acontecer com o povo de Deus e com essa terra, no chamado tempo da angústia de Jacó, eu confesso que tenho medo. E eu vou mostrar a você nessa noite por que eu tenho medo. Eu vou mostrar textos que talvez vão arrepiar você. Mas mesmo com medo, eu tenho uma palavra de conforto para dar para você e de esperança. E a minha mão trêmula para se unir à sua, só para te dizer, você está com medo? O pregador também está. Mas se Jesus falou para ficarmos firmes nele, que ele vai cumprir a promessa, vamos ficar firmes com ele. Eu não estou aqui para apresentar para você a imagem de um super-herói. Eu estou aqui para apresentar a imagem de um pecador frágil como você, que quer ir para o céu. Agora, como é que eu posso entender o tempo de angústia? Alguns teólogos pensam que seria o sofrimento de Israel no ano 70, eu não acredito assim. Outros pensam que seria os sofrimentos da igreja ao longo das eras. Outros pensam que seria uma metáfora que nunca se tornará histórica, os idealistas. Outros, eu estou entre eles, pensam que será um caos mundial no governo do anticristo. Tanto aqueles que são pós-tribulacionistas, que acreditam, como eu, que Cristo voltará depois da tribulação para buscar o seu povo, e aqueles que são pré-tribulacionistas, acham que Jesus vai arrebatar a igreja. Mas deixe-me mostrar que essa é uma crença antiga. Vou mostrar algumas imagens para vocês. O Didaquê, ou Didaquê, que é o ensino dos 12 apóstolos, um documento cristão do 2º século, já dizia: quando a ilegalidade aumentar, eles vão odiar, perseguir e trair uns aos outros. Então o enganador do mundo aparecerá reivindicando ser o Filho de Deus. Ele fará sinais e maravilhas, e a terra será entregue em suas mãos. Ele fará coisas iníquas que não foram vistas desde o início do mundo. Então a humanidade entrará no fogo da provação, e muitos serão levados a tropeçar, e muitos perecerão, mas aqueles que perseverarem em sua fé serão salvos da maldição. Ou seja, essa doutrina que eu estou mostrando para vocês agora não é modismo. Não é porque eu estou empolgado com o Covid e estou dizendo, é agora. Não é, sabe, eu acho que Apocalipse não pode ser, a hermenêutica do Apocalipse não pode ser a Folha de São Paulo. Muitas mães acham lindinho vestir as meninas como Anitta. E se falar de modéstia cristã agora, você virou moralista, chauvinista, patriarcal. E ninguém fala contra essas coisas, mas está movimentando tudo aquilo ali. Vou mostrar mais dados, coloca de novo aí. O 3º lugar é ocupado pelos bancos, que movimentam cerca de 115 bilhões. Embora nem todo mundo mude, algumas entidades acumulam seus cofres até 800 bilhões em ativos. Em 2019, só para vocês terem uma noção, 2.153 bilionários tinham o equivalente a 60% do PIB mundial. Em 4º lugar, você tem jogos de azar. Somente a Espanha gasta 35 bilhões por ano. E tem a indústria do cinema, que alimenta tudo isso. E tem a indústria do entretenimento, que alimenta tudo isso. E alguém pode falar, tá, e as religiões também? Bom, eu não posso falar de todas as religiões, mas eu posso dizer que na igreja adventista às vezes tem problema financeiro. Eu já vi vários. Mas quando o pastor é descoberto, ele é demitido sumariamente. Nunca mais é reingressado ao ministério. Se houve alguma exceção à regra, pode ter sido, tem havido. Não estou negando. Pode ter sido o caso de algum pastor adventista que passou a mão e por padrinhamento ter ficado? Pode ter sido. Mas não é a regra. Não é a regra. Eu já vi alguns passando a mão até ser descoberto. Tanto é que a igreja tem o auditor. Não estou dizendo que a igreja adventista é a fina flor dos flores feno. Não, eu convivo nela. Eu sei que há problemas. Quer um exemplo de problema na igreja? Está falando para você aqui agora.
Dá um problema da igreja falando para você aqui agora. Convive comigo, você vai ver que eu tenho muitos problemas. Agora, a sociedade está entrando ralo abaixo. E se a gente economizasse um pouco em pornografia, jogos de azar e outras coisas mais, e desperdício de comida, nós teríamos dinheiro para saciar a fome no mundo, porque só de desperdício de comida são 750 bilhões de dólares todo ano. É por isso que temos aqueles contrastes. E não venha falar que eu estou com gordofobia, que agora tudo você tem que tomar cuidado. Estou apenas mostrando o contraste de uns passando fome e outros. Agora consideremos mais alguns textos para eu terminar. Ellen White de novo. O tempo de graça não durará muito mais. Deus está retirando da terra sua mão refreadora. Por longo tempo ele tem falado a homens e mulheres mediante a atuação de seu espírito, mas eles não têm atendido ao seu apelo. Agora está falando ao seu povo por meio de seus juízos. Será que o Covid já não é uma demonstração dos juízos de Deus? Por que a gente tem medo de falar isso? Por que eu acredito que o fogo que caiu em Sodoma e Gomorra é fogo de Deus? Por que eu acredito que as pragas que caíram no Egito é praga de Deus? Por que o Covid? Não fale, por quê? Rodrigo, mas você está me ofendendo, porque o meu pai morreu de Covid. Não estou. Sabe por quê? Eu dei um exemplo ontem aqui. Babilônia não veio por acidente de história. Foi Deus que mandou a Babilônia como um juízo sobre Israel. E Daniel, sendo fiel a Deus com seus companheiros, foi parar onde como escravo? Na Babilônia. Então, até que o fechamento da porta da graça aconteça, pessoas fiéis a Deus acabam sendo atingidos pelo juízo de Deus. A única diferença é o seguinte: se Deus permite que um filho e uma filha dele fiel sofra as consequências do seu juízo antes do fechamento da porta da graça, é para que aquilo sirva de testemunho para outros, da mesma maneira que ele permite o martírio de pessoas que morrem por sua fé. Então, se o seu pai, se a sua mãe é uma pessoa fiel a Deus, e Deus não impediu que ele morresse de Covid, leia da seguinte maneira: Deus não impediu que o seu pai morresse de Covid, como também não impediu que o apóstolo Paulo morresse degolado, mesmo sendo tão fiel a Deus. Deus permitiu que o seu pai morresse por causa desse vírus que veio da China, como permitiu que Daniel fosse para a Babilônia. Mas o fato de Daniel sofrer o revés da Babilônia não significa que a Babilônia não era um juízo de Deus sobre o seu povo. Entendeu minha comparação? Ficou esclarecido? Será que o Covid não é mais um dos juízos que Deus está permitindo para nos acordar? Vamos continuar aqui. Olha as pragas do fim. Depois você vai ler em sua casa Apocalipse 16, vai falar das pragas. Mas o que me chama a atenção são duas coisas. Em primeiro lugar, Apocalipse 11, verso 18 fala que é chegado o tempo para destruíres os que destroem a terra. Há 2000 anos Deus falou que o ser humano ia chegar a uma situação de poder destruir a terra. E quando ele vai falar das pragas, Deus coloca as pragas numa linguagem muito interessante. Ele fala que os rios se tornarão como sangue de morto. Como é sangue de morto? É vermelho? Sangue de morto é escuro, é fétido, é quase coagulado. Como estão os rios? Como é que está o Tietê? Como é que está o Pinheiros? Deus falou que o sol ia esquentar sobre o povo. A camada de ozônio agora, efeito estufa. Deus falou que iam vir pestes perniciosas. Olha aí o tanto de doença. Mas, olha o que Ellen White escreveu. As pragas podem ser o megafone de Deus, lembrando de C.S. Lewis. Ela diz: as pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando os edifícios suntuosos como um sopro do fogo de Deus. Esses juízos não farão que os cristãos professos caiam em si. Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele e os pecadores temam e tremam diante dele. Um pouquinho das taças da ira de Deus já tem permissão para cair na terra.
e o mar é afetado e os elementos da atmosfera. As causas dessas condições incomuns estão sendo investigadas, mas inutilmente. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua nefanda obra de poluir o ar, uma das fontes da vida e nutrição, com um miasma fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Estas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão, presente do indicativo ativo, sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que ocorrerá no futuro. Interessante que Ellen White escreveu isso em 1891, mas o primeiro livro para falar sobre poluição no mundo só foi publicado na década de 1930 por Rachel Carson, chamado Silent Spring, Primavera Silenciosa. Somente em 1930 foi publicado o primeiro livro do mundo falando de poluição. E Rachel Carson foi ridicularizada pelos cientistas da época. Só que 70 anos antes de Rachel Carson, Ellen White usava pela primeira vez a palavra poluição na natureza. E deixe-me esclarecer uma coisa aqui sobre as pragas. Preste atenção. As pragas de Apocalipse 16 possuem uma assinatura que só Deus pode dar. Mas elas não retiram a coautoria do diabo e do homem, porque as pragas saem do santuário. Apocalipse 16 está dividido em duas partes. A primeira, segunda, terceira e quarta praga são sofrimentos durante o tempo de angústia. A quinta, a sexta e a sétima envolvem os livramentos do povo de Deus. Também gostaria de esclarecer que essas pragas, pelo menos as primeiras delas, são literais, ou pelo menos são da mesma natureza histórica das pragas do Egito. E essas pragas cairão sem mistura de misericórdia depois que a porta da graça se fechar. Mas antes que a porta da graça se feche, Deus já está permitindo que algumas gotas dessas pragas caiam ainda mescladas de misericórdia, para ver se eu e você nos acordamos. E todo mundo pergunta: até quando vamos usar máscara? E eu pergunto: até quando vamos ser teimosos no pecado para ficar nesse mundo? E como Satanás prepara o terreno? De muitas maneiras. Alienação, cria alienação, glutonaria, intemperança, que as pessoas não conseguem raciocinar direito, síndromes psíquicas, excesso de informação e pouco conhecimento, síndrome do pensamento acelerado, que falou Augusto Cury, causas, distúrbio psíquico, excesso de informações, paranoia do consumo da estética, consumismo excessivo, incentiva o consumismo, não comemos para nos alimentar, não nos vestimos para nos cobrir, temos mais do que precisamos e ainda assim estamos famintos, sedentos, ignorantes. Geração rebelde sem causa. Cria uma geração que torna os pais, líderes e mais velhos reféns dos caprichos de uma juventude que não está mais acostumada com frustrações. O medo de ofender não deve ofuscar o dever de falar a verdade. Cria um Jesus apaixonado. Músicas gospel que estão transformando Jesus num adolescente apaixonado. Jesus vive fazendo declarações de amor e implorando a nossa aceitação. Ele não demanda nada, pelo contrário, ele promete tudo se aceitarmos o seu pedido de namoro. Jesus agora é um bobo apaixonado, não mais um Deus querendo nos salvar. Visões unilaterais de Cristo. Não basta dizer coisas bonitinhas sobre Jesus, precisamos acentuar quem ele era, o que ele ensinou. Usam tons agressivos apenas com a tradição da igreja, mas macio com o secularismo, que também é um erro. Vivemos numa troca da ética pela estética. Jesus curou pessoas e perdoou pecados, mas ele também pegou o chicote e mostrou sua ira no templo. Ficar mostrando só o Jesus bonzinho sem o Jesus do chicote não adianta. Sabe, uma igreja às vezes que torna pessoas muito apáticas, legalistas ou apenas emocionalistas. Crise externa, crise interna. Para a sabedoria humana, tudo isto agora parece impossível, mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o tremor e o amor de Deus são removidos, o coração pode se tornar muito cruel.
E eu termino apenas colocando para vocês um pensamento aqui de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud dizia o seguinte, que o ser humano só é diferente por causa das convenções sociais. Freud dizia, derrube as necessidades de sobrevivência e sexo e afeto, nem sempre afeto é sexo, e o ser humano se tornará completamente um animal, porque a única coisa que nós temos de nosso é o eros e o thanatos, necessidade de afeto e sobrevivência. Trocando em miúdos, o que Freud quis dizer? Quando você vê uma pessoa toda elegante comendo como um lord inglês, é porque tem comida suficiente para todos. Por isso que ele come bem, mas o outro esfomeado come de qualquer jeito. Mas o Freud dizia que se você tiver apenas um prato de comida para os dois e eles estão famintos, tanto o lord inglês como o sem-teto vão comer desesperadamente como cachorro. Freud dizia, você só não ataca o outro para pegar o prato de comida dele porque tem comida para os dois. Mas se não tiver comida para os dois, quem tiver maior força, leva. Então, segundo Freud, quando nós estivermos em situação de caos, todos nos tornaremos animais irracionais. Porém, um ex-discípulo de Freud, chamado Viktor Frankl, que foi prisioneiro de Dachau e de Auschwitz por ser judeu, quando ele sobreviveu ao campo de concentração nazista, Viktor Frankl fundou a terceira escola de psicanálise de Viena, e ele discordou de Freud. Ele disse, o que Freud teorizou sentado nas poltronas de veludo vitorianas, eu vi na prática, porque no campo de concentração tiraram de nós o respeito, tiraram de nós a comida, a proteção, tiraram tudo. E quando tiraram toda a dignidade humana que estavam em nós, alguns companheiros judeus cumpriram exatamente o que a teoria de Freud sinalizou, se tornaram animais. Porque eu vi judeus se prostituindo porque estavam excitados uns com os outros. Eu vi um judeu se prostituindo para ganhar um pouco mais de sopa no café da manhã. Eu vi um judeu matando o outro para roubar as botas dele. Realmente se tornaram animais. Por outro lado, eu vi heroísmo de onde não se esperava. Eu vi alguns se tornando mártires. Eu vi judeu trocando de lugar com judeu para ser fuzilado no lugar de alguém que era mais velho. Eu vi alguém que estava com fome dar o seu prato de comida para o outro porque ele estava mais debilitado. Eu vi alguns tirando energia, força e solidariedade de onde menos se esperava. Então o que eu concluo, discordando de Freud, dizia Viktor Frankl, é que diferente do que ele teorizou, na hora da crise, é que as máscaras caem. Aí que o verdadeiro caráter vem à tona. Na hora da crise, alguns se transformam em porcos, mas outros se transformam em santos. Quando o fechamento da porta da graça ocorrer, ou até um pouco antes, porque eu acho que o Espírito Santo não vai sair da terra assim de maneira estanque, ele vai começar a sair aos poucos. Que o mundo estiver completamente enlouquecido, louco, varrido. Eles não vão estar tão unidos assim, porque o Apocalipse fala que os 10 chifres vão se unir com a mulher, mas vão odiar a mulher. Então o Irã vai continuar odiando os Estados Unidos, a China vai continuar odiando a França e assim por diante. Os de esquerda vão continuar odiando os de direita, os ateus vão continuar sendo ateus. Mas assim como todos obrigatoriamente se uniram em torno do Covid, eles vão se unir em torno do anticristo, nem que seja provisoriamente. E quando, como diz o catecismo, como disse Billy Graham, como disse o Didarré, como disse Ellen White, quando o diabo fizer parecer que Cristo veio, meu Pai, que Deus nos proteja da loucura coletiva desse mundo. Porque muitos se transformarão em porcos, mas outros se tornarão santos. Qual dos dois papéis você desempenhará? Fique ao lado de Jesus.